terceira interceptação pelos Estados Unidos de um petroleiro venezuelano reacende críticas de aliados do governo de Nicolás Maduro e afeta o mercado de petróleo. Correspondente Eliseu Caetano. Os Estados Unidos apreenderam um terceiro navio petroleiro ligado à Venezuela, em águas internacionais no Mar do Caribe, intensificando assim a aplicação de sanções contra o setor petrolífero do país sul-americano. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Guarda Costeira apreendeu o petroleiro Bela 1, acusado de operar com bandeira falsa e documentação irregular, como parte de um esquema para contornar sanções impostas a Caracas. A embarcação foi abordada após monitoramento próximo à costa venezuelana. A ação mais recente ocorre após outras 2 apreensões realizadas nas últimas semanas, marcando uma ofensiva inédita contra o transporte marítimo associado ao petróleo venezuelano. Um dos navios apreendidos transportava petróleo bruto ligado à Venezuela e fazia parte da chamada Shadow Fleet, usada para ocultar a origem da carga. Outro petroleiro, o Centuries, foi confiscado com cerca de 1,8 milhão de barris de petróleo, segundo as autoridades dos Estados Unidos. Washington afirma que os navios utilizavam estratégias de evasão, como desligamento de rastreadores, troca frequentes de bandeiras e uso de empresas de fachada. O regime de Nicolás Maduro classificou as apreensões como pirataria e denunciou como violação do direito internacional na ONU. A China, destino final de parte do petróleo venezuelano apreendido em operações anteriores, também criticou e formalmente os Estados Unidos. As autoridades americanas afirmam que as medidas têm como objetivo impedir que a exportação de petróleo financie o regime venezuelano, mantendo pressão econômica e política sobre Caracas. Dos Estados Unidos para a Jovem Pan, Eliseu Caetano. Pois é, os Estados Unidos ampliam a presença militar ao redor da Venezuela e para falar mais sobre a crise entre os países, o nosso entrevistado é o doutor em ciência política e professor de relações internacionais, José Souza, mais uma vez gentilmente atendendo a Jovem Pan. Professor, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Thiago. Prazer falar com você mais uma vez. Prazer é nosso. Bom, professor, uma informação que acaba de chegar, o presidente Donald Trump reforça as ameaças a Nicolás Maduro e anuncia uma nova classe de navios de guerra para esse possível conflito com a Venezuela. Recentemente a gente se conversou aqui, não é, professor? A gente falava, o senhor acredita que efetivamente o presidente dos Estados Unidos pode deixar de apenas usar retórica e partir efetivamente para um ataque agora? A situação, a tensão, tudo isso vai se escalando, não é, professor? A gente observa uma escalada das tensões e escalada da própria atuação norte-americana. Se a gente estiver falando de um ataque, é preciso estabelecer quais são as referências desse ataque, né? O que a gente está chamando de um ataque. Se a gente for considerar que a apreensão de 3 petrolíferos, 3 navios importantes aí, venezuelanos, né? Mesmo que talvez com bandeiras diferentes, clandestinas ou qualquer coisa que o valha, esse de certa forma já é um ataque. Acho que os Estados Unidos podem continuar escalando essa perspectiva de ataque, mas eu não acredito numa possibilidade de invasão do território venezuelano pelos Estados Unidos. É importante a gente dizer que essa invasão implicaria em várias coisas, né? A invasão seria uma situação mais dramática que a gente pode considerar. No entanto, antes dessa invasão acontecer, a capacidade de dano que os Estados Unidos podem infringir ali para a Venezuela e principalmente para o regime do Nicolás Maduro é uma capacidade importante, né? Então, muita coisa pode se fazer sobre a perspectiva de ataque ou ataques, sem necessariamente invadir o território da Venezuela. É bem provável que essa escalada continue, tá, Thiago? Acho que não vai parar por aqui. Talvez a gente esteja num ponto de não retorno, sobretudo se tratando dos Estados Unidos e principalmente se tratando do Donald Trump. Professor, vou chamar o nosso comentarista Cristiano Vilela, que faz a próxima pergunta. Vilela.
Professor, boa noite. Professor, a escalada nesse conflito, nessa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, acabam dando uma demonstração, talvez, da perda de força que o Brasil tem enquanto liderança do continente americano, especialmente dentro da América Latina, à medida que acaba não sendo ouvido por nenhuma das duas partes numa tentativa de buscar uma solução negociada em relação a esse caso? Boa noite, Vilela. Olha, eu acho que essa questão da liderança brasileira, tem muitas coisas que a gente pode dizer sobre isso, mas de fato a gente pode pensar assim, quando é que o Brasil estabeleceu essa liderança, exerceu essa liderança, conseguiu pontos de convergência importantes na política regional, e conseguiu lograr efeitos de longo prazo nessa política regional. O que eu observo é que regionalmente a política de integração regional, se você quiser, ou a política regional, para ficar aqui um pouco, uma certa redundância, se vocês me perdoarem por isso, ela não consegue lograr efeitos. A articulação regional do nosso subcontinente aqui, ela não existe, ela é extremamente fragmentada. Nós observamos alguns movimentos, mas na macropolítica, ou numa política que inclua aí os Estados Unidos, por assim dizer, isso não acontece. Então, eu não vejo o Brasil como uma liderança enfraquecida, porque o Brasil não conseguiu estabelecer uma liderança significativa de longo prazo, perene na região. Né? Então, do ponto de vista da política do Estado brasileiro, é muito difícil ter esse tipo de atuação. A gente observou alguns momentos de espasmos de liderança, por assim dizer. Em alguns momentos essa liderança foi mais favorável, o Brasil conseguiu, se vocês quiserem, a gente surfou algumas ondas, mas de fato, vários períodos de crise, a gente não conseguiu atuar como uma liderança que faz a expectativa dos atores convergirem para determinado ponto e que a gente consiga conduzir uma situação política. Isso não tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria. Portanto, não se trata necessariamente de uma posição enfraquecida, porque a nossa política é, via de regra, bastante fragmentada. Ô professor, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos dias declarou que a ideia é promover ataques seletivos. Ele usou essa expressão. E hoje, em Mar-a-Lago, quando ele fala em aumentar a frota, trazer navios mais poderosos, inclusive com canhões, com uma forma de direcionar um ataque mais robusto para a Venezuela, de que forma o governo americano se arma efetivamente para esse ataque? Porque se for comparar poderio militar, não tem comparação, não é, professor? Não, definitivamente, a gente está falando da maior capacidade militar do mundo há muito tempo já, mas que em vários momentos não conseguiu ganhar as guerras e estabilizar os países como preconizou no início da sua ação, né? Então, a gente pegar historicamente aqui, a gente pode falar do Vietnã, a gente pode até falar da invasão dos Estados Unidos a Cuba, a Bacia dos Porcos, que também não conseguiu lograr efeitos. A gente pode falar mais recentemente de Iraque, a gente pode falar de Afeganistão. Então, de fato, as Forças Armadas não se comparam. No entanto, invadir, né, fazer o ataque, invadir é uma coisa. Depois, se apropriar de tudo e conseguir uma estabilidade mínima é algo bem diferente. Então, acho que pelas duas razões, os Estados Unidos não precisam se expor ao ponto de fazer essa invasão. Acho que tem outras formas, como eu disse, né, de dano bastante significativo. Eu vejo que uma transição do regime venezuelano, né, para o Maduro deixar o poder é algo que está sob a perspectiva norte-americana, e aí a gente precisa ver o quanto de força que os Estados Unidos, aí eu quero dizer força bélica, os Estados Unidos vão precisar fazer para que isso aconteça. Então, acho que
sobre a sua pergunta, né? Em quanto que o governo norte-americano se arma? Ele se arma na proporção de que ele consiga depor aí a liderança do Maduro, e isso não vejo exatamente um tempo para acontecer. Vai acontecer em algum momento, como eu disse também, estamos num ponto de não retorno, mas também não acho que os Estados Unidos vão apostar tantas fichas assim para uma invasão ao território da Venezuela, que não é um país pequeno, que não é um país de geografia fácil ali, de avanço de tropas, por assim dizer, né? Então, ataques pontuais de embarcações e aeronaves, provavelmente, isso pode acontecer, acho que isso está também aí no radar das Forças Armadas norte-americanas, até a medida que o Trump possa dizer que ele depôs um regime ditatorial na América Latina. Professor, só para a gente fechar, a gente sabe que nos últimos anos, até nas últimas décadas, né, nós tivemos uma lealdade muito grande das Forças Armadas para o regime chavista. E é claro que o presidente da Venezuela só continua no poder por causa desse apoio militar também. Eu pergunto, será que o governo americano não teria condições de tentar uma aproximação com as Forças Armadas, ou isso é muito utópico? É muito fácil falar, mas na prática é muito complicado porque há uma lealdade muito grande. Olha, essa é uma pergunta intrigante, né? Eu não vejo como perfil de liderança do Donald Trump essa questão do diálogo, né? O Donald Trump tem uma liderança bastante forte, bastante personalista e de demonstração de força. Então, se isso acontecesse, a narrativa ia ser no sentido de depusemos um regime ditatorial, e aí com o adendo de sem pegar em armas ou usando força mínima, ou algo nesse sentido, lembrando que acredito ainda que o Nobel da Paz é um objetivo do Donald Trump, né? No entanto, essa questão negociada fica bem difícil de se dar na prática, até porque se tem ali umas forças armadas, um exército bastante nacionalista e bastante resistente. Cotejar também aqui a liderança do Nicolás Maduro, é um líder extremamente resistente, extremamente arraigado ali, sem muita disposição ao diálogo, né? A gente discute aí na última década, por assim dizer, vários momentos da crise venezuelana, né? Vários pontos de inflexão da crise venezuelana, e o Maduro jamais demonstrou uma capacidade de diálogo ou mesmo de cumprimento dos acordos que ele mesmo assume, né? E eu acho que isso se reflete um pouco também nas próprias Forças Armadas. Então, a gente precisa ver como que a configuração aí de possíveis aliados de Venezuela, né, Rússia e China, vão se dar. Também não acho que eles vão ir ao socorro da Venezuela de uma maneira muito veemente, mas também acho que fica um pouco no ar essa questão de temos como dizer que, por um lado, isso pode acontecer, mas também há várias dificuldades de acontecer essa negociação de forças armadas até que as forças armadas venezuelanas se coloquem contra aí o Nicolás Maduro. Professor José Souza, de Relações Internacionais, doutor em Ciência Política, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, um bom Natal, boas festas e volte sempre. Professor, um abraço. Thiago, sempre muito gentil você, muito obrigado e ótimas festas para você também, para todos os seus.